Olá, eu sou Joyce Braga Camargo e venho até a 14ª Semana de Nanotecnologia apresentar o trabalho de título Efeito da adição de nanocargas na interação entre as fases de misturas de polímeros imissíveis. Eu sou aluna de mestrado e sou orientada pelas professoras Ana Lúcia e Gisele Cristina. Desde a antiguidade, a humanidade busca o desenvolvimento de materiais com características especiais para atender às mais diversas necessidades cotidianas. A partir do surgimento dos polímeros, houve a substituição dos materiais tradicionais, como os metais e as cerâmicas, dando a vez a novos produtos e novas vertentes econômicas. Contudo, os polímeros possuem algumas propriedades limitadas, comparado aos metais, por exemplo, o que impulsionou o desenvolvimento de materiais compósitos que consistem em combinações de dois ou mais materiais diferentes. Dentre as vantagens dos polímeros em relação aos materiais inorgânicos é a sua baixa densidade. Em contrapartida, em resposta às fracas propriedades mecânicas e térmicas dos polímeros, comparado aos metais, por exemplo, diversos sistemas poliméricos foram desenvolvidos para atender tais demandas. Misturas ternárias híbridas constituídas por dois polímeros e nanocargas vêm sendo desenvolvidas a fim de atender às diversas demandas industriais, tais como o aprimoramento de propriedades dos polímeros puros, o reaproveitamento de materiais pós-consumo e a redução de custo do produto final. O objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica acerca da aplicação de nanocargas em sistemas poliméricos imissíveis. Sistemas constituídos por misturas poliméricas imissíveis é um produto resultante da junção física de dois ou mais polímeros imissíveis entre si, trazendo a possibilidade de adquirir propriedades satisfatórias e que tradicionalmente não seriam encontrados em polímeros puros, desde que seja garantido que as fases sejam parcialmente imissíveis, de forma que a interação entre os componentes seja suficientemente forte. A teoria de Fleury-Hughes foi desenvolvida para estudar misturas entre dois polímeros distintos e é regida pela seguinte equação. É possível aplicar a teoria termodinâmica de Fleury-Hughes para estudar o comportamento de separação de fases de sistemas ternários constituídos por dois homopolímeros imissíveis e um enchimento sólido. A partir da figura 1, é apresentado o parâmetro de interação termodinâmico versus a concentração de um dos polímeros do sistema em estudo. Foi possível ser ilustrado aqui que para os mesmos pares de polímeros incompatíveis, a introdução de um enchimento pode levar a melhorar a compatibilidade do sistema, uma vez que conforme foi aumentada essa quantidade de cargas, pode melhorar o efeito compatibilizante, levando em consideração que esse sistema estudado seria um sistema ideal. As razões para estudar a localização final das nanopartículas permanece um assunto de grande interesse, uma vez que fatores cinéticos, reológicos e termodinâmicos, bem como as condições de misturas e as interações polímero-carga, estão intimamente relacionados à morfologia final, e pode ser difícil elucidar qual é o principal fator envolvido. Dentre os estudos recentes, as nanopartículas de Jano vêm chamando a atenção, uma vez que elas apresentam duas propriedades químicas e físicas distintas na mesma estrutura, o que permite que elas sejam utilizadas como estabilizadores e compatibilizantes avançados, que conferem melhoramento na afinidade entre as diferentes espécies. Em seu estudo, Datz e colaboradores avaliaram as propriedades das misturas de poliestireno e polimetacrilato de metila com a aplicação de novas nanopartículas de Jano, que podem atuar na interface das misturas como um compatibilizante. Essas nanopartículas foram sintetizadas a partir da modificação da cauninita e foi possível observar melhoria nas propriedades estudadas, como as propriedades mecânicas. Aqui estamos apresentando as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura. E pode-se observar que houve uma diminuição dos domínios conforme foi adicionado as nanopartículas.
Entre as cargas mais utilizadas para polímeros, ao se tratar de nanopartículas como agentes compatibilizantes, estão as argilas brutas, podendo atuar como reforços, fornecendo propriedades diversas, além de também poderem atuar como compatibilizantes em misturas poliméricas, seja por ranfilicidade ou pelo efeito Pickering. Para melhorar sua interação com as fases e garantir uma boa dispersão, as argilas podem ser modificadas com diferentes tipos de compostos orgânicos. Sadik e colaboradores, em 2021, avaliaram a combinação de nanopartículas inorgânicas, como nanoargila nanosílica, em sistema à base de polietileno reciclado reforçado com fibra natural, a fim de obter um produto sustentável. E foi possível observar que a adição das nanocargas levou à produção de materiais com melhores propriedades. A partir dos resultados obtidos por microscopia eletrônica de varredura, observou-se uma melhoria na interação entre os componentes dos compósitos com a adição de nanosílica até 6 PHC. Verificou-se também que até mais ou menos 4 PHC de nanoargila pôde-se obter melhora nos resultados morfológicos, e esses resultados também estiveram coerentes com os resultados obtidos pelos ensaios mecânicos. Ao se tratar do mercado global de nanomateriais, este ramo tem recebido destaque para diversos setores e estima-se que a indústria de eletrônicos se tornará responsável pela maior participação no mercado, correspondente a cerca de 30%, enquanto o setor aeroespacial tem se mostrado como com um mais rápido crescimento. No setor energético, recentemente, alguns pesquisadores visaram a aplicação de sistemas ternários à base de poliéter sulfonona, com a adição de nanoargila como membrana para a separação de gases ao setor de energia. Além disso, o sistema estudado apresentou melhoria significativa nas propriedades de permeação a gases com a adição de nanoargilas. Bom, o desenvolvimento dos nanomateriais poliméricos é um ramo promissor, visto as inúmeras oportunidades de aplicação industriais e as constantes demandas existentes no mercado. Para sistemas poliméricos imissíveis, as nanocargas minerais poderão atuar como agentes compatibilizantes, se inseridas na interface entre dois polímeros e se tiver a coalescência suprimida, bem como a tensão interfacial reduzida. A aplicação das nanocargas minerais aos sistemas imissíveis podem melhorar as propriedades dos sistemas poliméricos em estudo, se for garantido uma boa dispersão na matriz polimérica. A literatura apresenta novas tecnologias para a diminuição de domínios das fases de misturas imissíveis, a fim de obter melhores respostas mecânicas, com o uso de agentes compatibilizantes. Outra inovação a ser destacada são as nanopartículas de Janus, que podem atuar na interface das misturas como compatibilizador eficiente, porém a sua obtenção em grande escala a partir dos mecanismos conhecidos ainda não é facilitada. A partir de estudo prévio, uma escolha bem definida da proporção dos elementos de mistura, além de controle dos parâmetros de processamento, como perfil de rosca, velocidade da mistura e rotação, é possível obter dispersão adequada das nanopartículas na matriz polimérica. Obrigada, segue o meu contato em caso de dúvidas, sugestões, e aqui estou compartilhando algumas das referências usadas.